E aí galera, tudo bem? Então nós vamos começar agora mais um episódio do Quinta Parede. E hoje nós vamos falar sobre o filme Forrest Gump, um filme americano de 1994, dirigido por Robert Zemeckis. E agora eu vou passar a palavra para o meu amigo Enzo e continuar com o episódio. Rapaz, Forrest Gump é aquele cara que você vai amar conversar, porque pense num cara que gosta de conversar. São 2 horas só de conversa. Quem conversa é ele, entendeu? E outra, se você conhece alguém chamado Forrest Gump, nunca aposte uma picula, porque você vai perder. Run, Forrest, run. Mas sim, pessoal, então, senhor D aqui, né? E queremos começar esse episódio lamentando a ausência do nosso querido amigo Bruno Libertini, porque como ele já havia informado que ele era um presidiário, uma hora a vida cobra, né? Não, mentira, calma, tô brincando. O que falar sobre Forrest Gump? Forrest Gump é um filme que ganhou, né, o Oscar de melhor filme no ano de 1995, desbancando o nosso episódio anterior, um dos nossos episódios que passaram, que foi o de Pulp Fiction. Só que será que resumir um filme, a premiação seria o correto? Então, nesse caso, nós vamos abrir aqui uma discussão sobre o filme, sobre Forrest Gump. A princípio, o filme ele nos apresenta, né, a vida, a infância de Forrest, né? Uma criança que nasce com problema de andar. E daí veio a piada e veio a frase conhecida como Run, Forrest, Run. Porque ele realmente tem que correr em muitos momentos da vida dele. Então, Tom Hanks é o cara da carreira. Porque ele corre, meu amigo. Ele corre. Pense no filme. Esse filme devia se chamar Tom Hanks, o Corredor. Porque o cara corre pra tudo que é canto. Fundou a América. Ele fundou a América. Porque todo evento americano ele tava. Eu gosto muito do filme, tá? Mas tem umas coisinhas assim, né? Que, né? O cara viveu tudo. O cara passa 30 anos e não muda a cara. Isso é o quê? Produtos Ivone. Melhor ainda. Nem pensei. Por isso que ele é um contador de histórias, cara. Porque, tipo, ele pode não ter vivido todos esses momentos, mas ele cresceu com esses momentos, então ele fez parte de alguma forma, sabe? Não sei. Ou então ele é um loroteiro. E é isso. A questão essa é a principal questão que o filme coloca, né? Sobre ele somente contar, sobre ele ser um loroteiro, sobre realmente acontecer. Ou a gente não precisa viver na dicotomia, né? A gente pode concordar no meio termo também. Pode ser que metade seja verdade, metade seja mentira. Então, só que ninguém sabe. Mas um lance interessante, que é como eles apresentam Forrest, né, o personagem interpretado por Tom Hanks, porque ele é um cara essencialmente burro, certo? E daí é que é interessante sobre o personagem, porque ele vê o mundo de uma maneira não somente burra, mas, tipo, por ele ser uma pessoa mais, como é que eu posso dizer, mais inocente também, ele acaba vendo o mundo de uma forma mais pura. Só que o filme, ele toca em pontos muito, muito delicados, né? E aí... Ele vê o mundo como uma criança. É meio que isso, ele vê o mundo como uma criança. E aí ele começa a narrar, porque é ele que narra o filme, então ele começa a narrar na visão dele, e nós temos a visão de Forrest, né? É interessante como o filme ele mostra isso, pra gente que tá assistindo. A nossa visão é a visão dele, só que nosso intelecto faz a gente entender os problemas que o filme toca, né? Forrest Gump, ele é um filme que... Então, Forrest Gump, ele tem uma pegada meio Mad Max, né? Tipo, em relação que você pode assistir o filme de boa, né? Só curtir o filme, ou você também pode ver as críticas que o filme faz
de uma maneira, como o próprio filme mostra, né? Uma maneira mais discreta, suave, de boa, né? E isso que eu acho interessante, né? Como você pode assistir um filme onde o cara ele bota a crítica, né? O diretor, e é isso, cara. Eu acho legal como o cara ele dá uma crítica, mas de uma maneira, ó, a crítica tá ali, quem percebeu, percebeu, quem não percebeu, tá de boa, curte o filme. Isso eu acho legal. Sim. Isso é uma forma de mostrar a própria dualidade do filme, né, mano? Que você, como você tá acompanhando tudo no ponto de vista do Forrest, você pode ser como o Forrest e você pode levar as coisas que estão passando numa boa. Ou você pode ampliar a sua visão e prestar atenção nos detalhes do filme, das coisas que são abordadas. E você vai ter uma experiência muito mais rica e muito mais completa, digamos assim. Eu só não acho assim que o filme suaviza assim as questões. Eu acho que na verdade, como eu já falei, né, como ele nos apresenta o olhar de Forrest, nós já temos, pra gente é apresentada a visão suavizada, a visão inocente. Não vou usar o termo suavizar. Sabe por que eu não vou usar o termo suavizar? Porque quando a gente para pra entender o filme, a gente observa as consequências das coisas. Por exemplo, Jenny, né? Jenny, que é a outra personagem, um amor de Forrest. Ela sofre abuso na infância, né? O filme mostra isso. E a vida dela, em muitos pontos, é uma vida muito conturbada, né? Sempre com muitos problemas e tal, mesmo quando ela cresce, etc. Quando Forrest ele se desloca para outros pontos, vou dar mais um exemplo, que seria o exército, né? Por exemplo, quando ele chega no exército, que também há críticas interessantes, engraçadas que são feitas ao exército, a gente observa que é daquela forma, mas a gente observa o massacre que é, né? Como todo mundo morre, como o melhor amigo de Forrest morre. Então, é tudo muito tudo muito claro, mas o fato de a gente olhar pelo olhar dele que deixa as coisas menos pesadas, digamos assim. Mas... É porque eu vejo uma diferença em termos de... Eu não acho que o filme ele suaviza. Eu acho que ele mostra. Eu acho que a gente que é adaptado à visão, tá? Eu não sei se eu tô sendo claro, entendeu? Porque o filme ele mostra tudo. Ele mostra a guerra, ele mostra vários problemas na vida de Jane, ele mostra tudo isso, só que a gente, o alívio cômico de muitos pontos, algumas coisas faz a gente ficar, tá mais tranquilo, só que na verdade não tá tranquilo, tá ligado? Eu também não acho que ele alivia, não. Eu acho que ele mostra muito, em várias partes, inclusive num ponto muito específico que a Jane, né, que é o amo do Forrest, ela tá vivendo a vida dela, hippie, né, e tudo mais, e ela sobe da sacada, sabe, tipo, ela quer pôr um fim em tudo, sabe? Ela quer virar um passarinho. Exatamente, tem essa metáfora do passarinho com o decorrer do filme, né, e aí, pesado, véio, suicídio, drogas, né, e tudo mais, mas eu acho que justamente a gente tem uma abordagem mais leve justamente pelas palavras do Forrest, porque em muitos momentos o jeito que ele se comporta em frente a uma situação que é complicada, que é triste, que é desesperadora, acalma a gente. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, tipo, por exemplo, isso logo no começo do filme, cara, a gente até brincou sobre isso nos bastidores, o próprio nome dele, Forrest, o nome dele é o nome do criador da Ku Klux Klan, e ele fala que era um pessoal aí que botava um pano branco na cabeça, até nos cavalos, e faziam as coisas erradas, entendeu? Só que, tipo, não foi só isso, tá ligado? Foi muito mais. Só que é engraçado a forma que ele aborda isso. Sim, e isso leva a gente a pensar algo mais grave ainda, né? Porque, por exemplo, se
o nome dele é um nome que é oriundo de um líder da Ku Klux Klan, e significa que a mãe dele poderia também ser uma supremacista, tá ligado? Uma pessoa que defendesse eugenismo e toda essa parada, tá ligado? Porque ele é uma criança e tem, entenda bem, ele é uma criança e ele tem noção de onde veio o nome dele. Você acha que a mãe não teria? Claro que a mãe teria, claro que foi a mãe que falou, tá ligado? Então é uma parada que fica clara, a gente não para pra pensar nisso, sabe? E aí, enfim. Será que a mãe dele gosta do Bubba? Tem essa questão. E outra, tem uma funcionária na casa, ela é negra, tá ligado? Sim, outro aí. É verdade. Tipo, o que você falou agora, né? De supremacia branca, e tipo assim, a funcionária era negra, né? E nenhuma parte do filme mostra. Não que eu reparei, entendeu? Posso estar falando besteira. Mas a relação dela, né? Sim, com a funcionária. Mostra a relação de Forrest com a funcionária, que ele trata ela muito bem e tudo mais. Mas, assim, bom dia, boa tarde, oi, como tá? Cadê minha mãe? E acabou. É isso, entendeu? Tem vários. Os filmes, ele, como você disse, né? Ele tem várias críticas, né? Por exemplo, ele podia ter falado. Já pensou se ele chega pro. É Buba, né? O nome, né? Do amigo dele? Sim, Buba. O Buba. Fala assim: meu nome é Forrest Gump. Veio de um antepassado meu que usava uns capote na cara aí, furado, fazia umas coisas erradas. Ele fundou uma organização aí. Ia dar treta, tipo, pro Forrest, tipo assim, ele não entende, né? Porque ele tem o QI baixo, ele é meio um crianção, né? Ele tem uma deficiência mental, assim, por dizer. Então, foi porque assim, rapaz, vou tomar um tiro pelas costas, né? A outra cena que ilustra isso, tipo, tem várias cenas que ilustram o quão inocente ele é. Tipo, nesse sentido racial que você tá falando, é quando tá tendo toda uma comoção nos Estados Unidos para os negros estudarem nas mesmas escolas que os brancos, né? E aí, tipo, eu esqueci quem era o presidente que tava lá no colégio da faculdade que ele estudava, e aí ele simplesmente tipo, fica lá do lado, sabe? E aparece, e o caderno dos primeiros estudantes, da moça cai, né? E ele vai pegar pra ela, né? E tudo mais. Sim. O Alabama, também, né? O Alabama era um estado extremamente racista americano. Era um dos estados mais racistas americanos. Tanto é que, eu não lembro direito, mas o governador era o George Wallace. Eu não lembro se era no filme, era o George Wallace, o governador. Porque um dos governadores do Alabama, por exemplo, o lema dele era segregação agora, segregação amanhã e segregação para sempre. Isso no estado do Alabama. Você tem noção. Esse negócio do Alabama também mostra em Django, também, se não me engano, a fazenda também ficava no Alabama, se eu não me engano. E também, eu acho que em 12 anos de escravidão, também mostra o negócio do Alabama, se eu não me engano. Mas, só para não perder a linha, tem a comoção, né, do pessoal. Comoção não, mas a reação. Tipo, ele pega o caderno da primeira estudante negra na universidade e todo mundo, ali é o Forrest, né? Tipo... o treinador dele. Tá, tipo, meu Deus, é uma traição, sabe? Um menino aqui do Alabama, um branco, tá fazendo isso, tipo... não pode. E ele, tipo... Oi, o que tô fazendo aqui? Beijinho. O legal de tratar... Tipo, pessoal, a gente brincou sobre isso, né? Sobre o Forrest ser contador de história. Porque todas essas situações... que ele conta se passam em diversos períodos históricos dos Estados Unidos, né? Tudo mais. Então, existem diversos acontecimentos. Que, por exemplo, ele conheceu o John Lennon, mano. Velho, quando eu assisti isso... Não, cara, é tão incrível como ele trata, tipo... Tem um paralelo. Ele fala, tipo, minha vida é super chata, pô. Mais uma vez eu vou encontrar o presidente. Toda vez eu encontro um presidente. Aí ele fala... Ele fala quando ele conhece Kennedy. Aí eu conheci. Aí, não sei quanto tempo depois, aquele bom rapaz, ele foi baleado. Tem um lance com o John Lennon, né? Tipo, que ele conheceu.
Tipo, não sei quanto Sim. tempo depois, na saída do hotel, ele foi baleado por um fã, sabe? Cara, velho, nossa. Eu não lembro se que Total. tem um lance também de um escândalo, né, de corrupção, que aí ele acaba descobrindo que naquela cena que o presidente fala que vai colocar ele no hotel, né, aí ele liga, ele fala, tem um pessoal com as lanternas lá, acho que eles perderam uma chave, sei lá, alguma coisa assim que ele fala, porque na verdade quer dizer que era ali, na verdade, era a polícia investigando, por isso que a lanterna dentro, tá ligado, mexendo. E Nixon que ele renuncia ao cargo, e aí quem assume é o vice, tá ligado? Enfim. E aí tem vários fatos históricos. Dentre esses fatos, eu acho que a gente também pode destacar, porque assim, é a principal chave que dá um novo sentido ao filme, que é quando ele entra no exército, né? Que aí ele vai pra guerra do Vietnã. Que... Depois de fazer sucesso como jogador de futebol americano. na liga universitária. Aí, só que aí no exército é quando ele conhece os dois principais personagens do filme, né? Só que antes mesmo, eu já quero falar um pouquinho que rola uma crítica, né? Logo de cara, assim, no exército, né? Porque ele é uma pessoa burra. Só que no exército ele é inteligente. Você percebe? Sim. Aí o capitão, sei lá, tenente, sei lá, aquele que treina eles, fala: Forrest, como você é inteligente, como você é isso, como você é aquilo. Pra você ver como rola essa crítica bem humorada do diretor, falando que para o cara ser bom no exército, o cara tem que ser burro, tá ligado? Meio que ele fala isso. Qual é o seu objetivo aqui no exército? Fazer tudo o que o senhor mandar, sargento. Que diabos, Gump? Você é mesmo um gênio! Essa é a melhor resposta que eu já ouvi aqui! Você deve ter um QI lá pelos 160! Você é superdotado, soldado Gump! E aí E obedecer ordens. E obedecer ordens cegamente, que é o que Forrest fala, que Forrest... eu só tô seguindo o que ele falou, tá ligado? É só falar sim, senhor, e falar sim, senhor, ou não, senhor. É algo bem simples. Ele mesmo fala isso, entendeu? Exatamente. E aí já rola essa crítica bem humorada logo de cara, né? E aí tem os dois próximos personagens. Sim. Só pra quem tá falando disso de sim, senhor e não, senhor, John, rapidinho. Também tem uma parte, né, que você não pode ser bom. Você não pode ser muito bom no exército. Porque ele tá lá e daí ele tá desmontando uma arma, né, enquanto conversa com um dos, você vai falar agora, né, que é um dos dois personagens dos principais do filme, que é o Bubba. E aí ele tá desmontando a arma, e daí ele monta a arma e o tenente, coronel, sei lá, coronel não, tenente, sargento, eu acho que é sargento, ele chega e fala assim: meu Deus, Forrest, você bateu o recorde do pilotão? Aí, tipo, ele tá lá de boa e fala assim: desmonta de novo, entendeu? Tipo, você não pode se sentir superior. Ele não exalta, tá ligado? Porque se você vai desmontar de novo, vai montar de novo e foda-se. Entendeu? Tu gostou? É verdade. Gostei. Disney. Contrata. Cartoon Network, tamo aí. Ele conhece Bubba, e daí Bubba passa a ser o melhor amigo dele. Ele mesmo fala, né? Que Bubba é um amigo, que eles tratam, na verdade, Bubba fala que é como se eles fossem irmãos e tal, tem toda essa questão aí, que aí ele faz, e aí a gente tá fortalecendo algo, que é o quê? O fato de Bubba, ele ser negro, né? Ele ser preto, e aí Forrest, como a gente já fala, ele vem de um legado, né? De um legado de localização, um legado de nome, né? Provavelmente de família, racista, né, supremacista. E aí ele faz amizade com um cara negro e o cara vira o melhor amigo dele. E aí o filme ele começa a desenvolver essa questão, e aí já rompe com essa questão, esse padrão aí e tal, essa questão racial, né? Sim. O famoso cara do camarão. O famoso cara do camarão. Porque tem hambúrguer de camarão, você pode fazer guisado de camarão, sopa de camarão, camarão empanado. Camarão enlatado. Eu confesso que depois de assistir essa cena, eu fiquei com vontade de comer camarão, velho. É hipnose esse negócio. Mano. Imagine se ele soubesse o que é uma Bubba. Imagine se ele soubesse o que é uma moqueca de camarão, aí... rapaz... Ele não sabe o filme, que eu acho que ele não fala moqueca.
eles falam ensopado de camarão. Ensopado, mas não vai ser muqueca, tem azeite, ele não sabe nem o que é azeite, vai ser muqueca, não vai ser Mas muqueca. é isso, pode ser, tá ligado? Tipo assim, é porque nosso linguajar é diferente, entendeu? Sim, Então, mas o eles fazem ensopado é um diferente. prato. Não É tem um prato, muqueca é um Como? outro prato, meu irmão. Oxe, você tá doidão, velho? Pivete, Não é especialista em camarão, velho. Qual é a sua? Tá doidão? Poxa, eu sou Júlia, formado Buba. na Em Hogwarts. Universidade de Burba. John já pescou camarão, rapaz? Eu trabalhei, eu fiz menor aprendiz na Burba Gump. Porra! Filha da... Então, e aí também no exército ele conhece o Tenente Dan. Tenente Dan é que a princípio existe apenas aquela relação ali de tenente, né, e subordinado, mas que após um acontecimento, né, eles passam a ter uma relação mais próxima, né? Aí, se alguém... que quando Forrest ele conquistou suas pernas, Tenente Dan perdeu elas. Tipo, é o que, mano, o que eu gosto disso é que é uma coisa real, é outra crítica que ele faz. Como o soldado, ele é apenas um peão. Tipo no xadrez, ele é um peão, tá ligado? Não vai ter privilégio, ele vivo ou morto, tá ligado? Tipo, o Forrest, ele foi, né, ele tem lá suas glórias na guerra, por ter corrido, mas o Tenente Dan, né, que eu fiz a piada, ele perde suas pernas, né? Tipo, o cara ficou fudido por servir seu país. E sim, depois... Oi. Sim, pode falar. Não, ia só acrescentar uma coisa que, tipo, o sarcasmo, né, faz de ser engraçado, porque tem uma hora também, eu só vou emendar com o que você tá falando, que aí o Forrest fala que o bisavô dele morreu na guerra, o avô dele morreu na guerra, aí isso mostra, tipo, o legado, né, das guerras americanas e como as pessoas vão morrendo de geração em geração, tá ligado? E ele ainda fala eu acho que ele vem de uma família de heróis. Porque é o caso da visão dele, que é uma visão, como a gente já falou, inocente, né? Sim. Isso, inclusive, é uma metáfora, tipo, de um tema que é discutido muito nesse filme, que é sobre destino, né? Inclusive, quando o Forrest começa a correr, isso aí a gente vai falar em outra parte, é uma das coisas mais abordadas sobre destino, se todo mundo tem um destino, se você faz o seu próprio destino. O destino dele, ele até fala, né? Você me tirou do meu destino, quando ele fica puto lá. Porque ele tá sem as pernas. Você me tirou do meu destino, era pra eu morrer na guerra, era pra eu morrer como um herói, e você roubou isso de mim, sabe? E aí depois, com o tempo, mudou de pensamento, né? Muda, né, velho? Mas o que eu quero falar, só pra também não adiantar muito, que é justamente na cena que Forrest encontra o John Lennon, Tenente Dan, né, ele aparece depois dessa cena, tipo, cadeira de rodas, meio largado, cabeludo, barbudo. Tipo, você vê que é um peão, tá ligado? Pô, você serviu na guerra do Vietnã, massa. Você perdeu as pernas, massa. Você fez nada mais que sua obrigação como, né, sei lá, cidadão americano. Acabou, velho. Isso não vai ser... Isso é real, velho. Muitas pessoas isso é real. Depois da isso guerra, é tá real. ligado? Daí tem a saída, né, de Forrest do exército, né, digamos assim, e aí Forrest reencontra, agora sim, eu acho que é a hora melhor pra gente falar dela, né, de Jane, porque ele reencontra a Jane, né, ele reencontra a Jane também em um outro acontecimento importante, que na verdade eu não sei se ali é um acontecimento específico na história, mas talvez deve ter sido, né, pra quantidade, a proporção, que são várias pessoas, né, os hippies hippies sem hype. Hippies sem hype, hippie raiz. Aí estão ali reunidos para fazer ali naquele protesto, né, contra a guerra, né, contra a política de guerra da americana. E aí ele reencontra Jane, que Jane é o amor dele de infância, só que ela já tá com o cara e tal. E aí tem Jane que é uma personagem, como a gente já falou,
Quando ela era criança, o pai era alcoólatra, ela sofria abusos, ela cresce com um sonho, né? É uma personagem interessante porque ela, apesar do filme, sim, o nome do filme é o nome do cara, né? Forrest Gump é o nome do cara, então a gente não vai esperar ver nada mais, nada menos do que toda a história de Forrest. Só que ela é a principal pessoa da história de Forrest, né? Então, a gente vê todo o legado, né, de tudo que ela sofreu, que ela viveu, coisas que ela não consegue alcançar quando ela fica adulta, e essa questão, né, dos sonhos sendo dizimados e tal. Então, quando o filme, a gente para analisar a Jane, a gente perde um pouco, pelo menos minha impressão pessoal, eu acho que eu perco um pouco do alívio cômico do filme, sabe? Eu acho que o filme tem um tom mais sério quando as coisas viram pra Jane. Quando as coisas são Jane. É porque, tipo assim, o filme tem duas visões. A de Forrest e a de Jane, né? Porque Forrest é um cara inocente. Você vê que ele não tem nenhum sonho, né? Acho que tem uma hora que ele pergunta, ou ela tem uma conversa, ela fala, meu sonho é ser uma cantora e tudo mais, igual sei lá quem. E ele não fala, meu sonho é ser um empresário. Meu sonho é servir a América. Ele não fala, tipo assim, ele é o tipo Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar, vida leva eu, né? E daí essas partes, né, é mais cômicas, tem as críticas, mas mais suave. Mas quando é ela, porque ela teve um sonho, ela teve um passado pesado, né, dos abusos do alcoolismo do pai. Então, o filme ele mostra, tipo assim, que nem, às vezes você tá com uma pessoa, mesmo, tipo assim, às vezes você encontra uma pessoa, que a pessoa tinha um sonho, você não, você toma de destinos, né, que a gente vai falar muito ainda nesse podcast de destinos, ao contrário, né, às vezes você que tinha um sonho alto, acaba caindo, né, que acontece com ela, e às vezes que você não tinha nada, você vira um jogador de ping-pong internacional, que vai para o Japão, China, pô. Legal, né, cara, porque a própria vida dela é uma alusão à própria vida, né? As consequências, como vocês falaram, ela teve uma infância conturbada, isso reverberou no amadurecimento dela e o desenvolvimento dela, né? Se a gente se permite duvidar de algumas coisas que o Forrest fala, até porque ele é inocente, porque ele tá contando a história, quando chega na parte dela, como vocês falaram, é a parte mais crível da história, a parte mais trágica, porque ela passa por várias coisas complicadas mesmo. Sim. Ela passa e ela cresce e ela não consegue. É como se fosse, assim, é um pouco do que Enzo falou, como se fossem duas visões, né? Não que o filme ele segue a linha de Forrest, mas assim, como se fossem duas visões, porque ela é a visão da realidade nua e crua, sabe? Como ela é. A visão de Forrest é uma visão boa, sabe? É uma visão de inocente, como a gente já citou. Ela é o que acontece de fato, né? É o nu e cru, né? A pessoa crescer, tipo, ela ainda sofre também. Além de ela sofrer com o pai na infância, ela vai sofrer no casamento também, posteriormente, tá ligado? Tem todo esse lance aí. Sim. Só um exemplo, então, tipo, eu queria falar, só pra terminar, né, essa parte dela, que o Forrest, ele tá no exército, aí o cara dá uma revista pornô pra ele, e aí ele olha assim, e aí, tipo, ela tá lá. Ele vai ver que ela vai se apresentar, né, a visão dele. Cara, ela conseguiu realizar, essa cena é fantástica, ela conseguiu realizar o sonho dela, ela finalmente tá sendo uma cantora folk e tal, e ela tava quase sem roupa, porque era um cabaré, né, quase. Ele reencontra ela, as coisas ok, não estão tão bem, etc. E aí, como é? Eu vou ter que voltar pra um personagem, eu vou ter que voltar a um personagem que é o Tenente Dan, porque aí que a gente observa uma parada pesada também.
quando é com o Tenente Dan, né? Porque tem todo aquele lance de ele ter virado deficiente depois da guerra, e aí ele não se aceita como ele é, ele tem toda aquela questão de briga, né, com a vida, né? Ele tá de mal com a vida, tá de mal com Deus, como eles falam, né? Verdade. De mal com a vida e de mal com Deus. O cara tá puto com tudo, ele não tá leva ligado? o Forrest a sério, né, mano? Ele não leva o Forrest a sério. E ele não leva o Forrest a sério. E aí, o Tenente Dan também é um gancho de realidade no filme, né? Quando a gente para pra olhar pro Tenente Dan e como ele reage às coisas, e como ele quer morrer, e como ele quer, não morrer que ele tenta se matar necessariamente, né? Mas morrer eu falo no sentido de que ele tá se afundando no álcool, tá ligado? Ele tá se afundando na vida dele lá e etc. E é quando eles se aproximam, né? Mas é quando eles viram amigos, né? Quando de verdade, nesse momento aí que aí Forrest vai cumprir o sonho do outro amigo, que é o Bubba. Inclusive tem toda essa metáfora falecido. do Ano Novo, né, cara? A pessoa que trabalha com sexo por dinheiro, ela fala para o Forrest, né, e que o Ano Novo que ela adora Ano Novo, porque Ano Novo você tem a oportunidade de recomeçar, de dar um rumo novo para a sua vida, e aí tem um corte mostrando para Jane indo embora também, e aí depois disso, inclusive nessa situação, tem a situação que o Tenente Dan fala pro Forrest, que o Forrest fala, eu quero ser o capitão, já que o Bubba não sobreviveu, eu quero ser o capitão de um barco e pescar camarão. E aí o Tenente Dan fala, se você for capitão de um barco, eu vou ser seu... Qual a palavra que ele usa? Seu interino, tem uma palavra. Tem uma palavra diferente, né? Não é interino, não. Não, acho que não é interino. Vai, então eu acho que é intermediário. Intermediário. Alguma coisa assim. É um nome e aí diferente. Fala, e aí depois ele fala, se você for capitão, eu vou ser astronauta aí. E aí, enfim, processo. E por incrível que pareça, ele fica rico jogando ping-pong na China, né? E daí ele pega todo o dinheiro e investe pra comprar barco e tudo mais, tanto que a galera fica assim, você é maluco e tudo mais. Tipo assim, é uma questão de fé, né? Sim, Forrest, a própria mãe do Bubba fala isso, né? A própria mãe do Bubba. Então, Forrest, ele tinha fé que ia virar um capitão, que iria dar certo, né? E é isso que é o foda, porque depois que ele vira capitão, né, Tenente Dan, ele vai pra lá com o Forrest depois de um tempo que ele desvia que você virou capitão, não sei o quê, e acontece um desastre, né, que é o furacão, né, um furacão, Karina, Catarina, sei lá. Katrina, eu acho. Katrina. Não, acho que foi Katrina, não. Katrina foi bem depois. Furacão, Bruno. Foi algum outro. Bruno, Bruno chegou e está falando tudo. Abriu um paredão. O Furacão 2000. Boa. Porra, gostei dessa aí. Eu vejo nessa parte, toda essa saga dos camarões, eu vejo o seguinte, eu tenho uma visão meio que assim, que pra Forrest, na verdade, isso é mostrado em todo o filme, e eu acho que isso fica bem claro nesse momento, que pra Forrest as coisas são muito simples pra ele, sabe? Tipo, falando no sentido de que ele simplesmente faz, ele tá ali, ele vou investir na empresa de camarões, dane. Tipo, as coisas com ele simplesmente vão acontecendo e ele vai. Enquanto tudo aquilo ali, ele tá ali pra cumprir uma promessa e tal, mas até o momento que ele decide sair daquilo ali e seguir outro lance da vida dele. Mas enquanto pra ele é tudo assim, pra o Dan é um significado totalmente oposto, tá ligado? Pro Dan aquilo ali tá dando pra ele um sentido pra vida dele, sabe? É uma redenção. É isso, é uma redenção. Aquilo ali passa a dar sentido à vida dele. Tipo, é algo que a vida dele, ele se aceitar, depende daquilo ali dar certo, tá ligado? Ele nunca disse isso.
mas acho que ele fez as pazes com Deus. Então, galera, podemos tirar, né, alguns acontecimentos aí no final, conclusões, etc, lições de vida, talvez, né, do fim do filme, né, do filme não, ali do pedaço do fim para o fim, até porque tem algo que eu quero falar, porque assim, na verdade, o início do filme, porque como o filme ele é narrado naquele banco de praça, então meio que ele começa narrando e é a primeira cena do filme, e aí ela continua já no fim do filme, né? Essa cena continua um pouco antes do fim do filme, porque ele tá indo ao encontro de Jane, né? Ele tá indo novamente encontrar Jane, e aí quando ele vai encontrar Jane, acontece algo que é um elemento importantíssimo da vida dele, que é que ele descobre que tem um filho. É, isso aí. Eu pensei que tinha caído minha net. Ele esperou a deixa. Isso é profissionalismo. Eu gostei. Aí ele descobre que tem um filho, que ele e Jane haviam feito amor. Então. Era pintada. E aí resultou num pequeno bacuri. E o filme meio que deixa claro, né, que o filho é dele, porque tem todo um trejeito do menino, é tudo muito parecido com o dele, né? E aí tem algo muito interessante, que a gente às vezes acha no filme que Forrest, ele não sente as coisas, né? Assim, falando no sentido assim da realidade, até como a gente falou, só que tem um momento que mostra que ele meio que sente um pouco, né? Porque ele pergunta se o menino é igual a ele. Ele pergunta se o menino é igual a ele. Então, né? Se ele é inteligente. E por que ele pergunta isso? Porque ele percebeu essa indiferença das pessoas em relação a ele durante toda a vida dele. E ele não queria que o menino fosse igual a ele, sabe? Então, por isso que ele chega que ele foi perseguido, né? E mesmo com essa visão inocente dele em relação ao mundo, ele sentiu também as coisas, sabe? Que ele sofreu. E aí ele faz aquela pergunta se o menino ele é inteligente e tal. E ela fala que ele é inteligente, etc. E aí tem toda aquela situação bem emotiva, né? Bem dramática ali naquele trecho do filme. Sim, você vê que até nessa parte, né? Ele também se mostra burro, assim por dizer, né? Porque a Jane fala: olha, esse aqui é o Forrest, né? Aí ele fala: nossa, ele tem um pai que também se chama Forrest. Tipo, ele não se toca que ele é o pai, entendeu? Depois que ela fala, né? Você é o pai, Forrest, entendeu? Se toca, porra. Bora pagar a pensão? Bora? O cara é rico, e aí, é rico. Então, tipo assim, tem essa preocupação, né? E depois ele pergunta, ele é inteligente. Isso é o foda, mano. Isso aí tem muito. Isso acontece. Não com pessoas burras. Não tô dizendo isso. Não com pessoas burras. Mas, assim, às vezes você fala algo, ouve algo que você não gosta. Mas você não quer demonstrar que aquilo te fere. Entendeu? Ele fica pra você, guardado, né? E nessa cena mostra isso. Que ele sofreu, ele sentiu, né? Porém, ele nunca demonstrou que ser burro era ruim. Entendeu? As pessoas magoarem ele e ele ficar, não ficou bem, ele seguiu a vida, mas ele sentiu, entendeu? Isso que é o legal. Isso acontece muito com muita gente, entendeu? Esse é o interessante também. Depois eles se casam, né? Eles se casam, como a gente já tinha comentado, e aí, infelizmente, né, o filme ele tem um ciclo, e ela é arrebatada, palavra bonita, por uma doença incurável daquela época, que é AIDS. Né? Que era, desconfiamos, né? Desconfiamos, mas não fizemos teste de sangue pra saber. E tem todo um desfecho bonito, né? Ela enterrada na árvore que eles ficavam, né, quando eram crianças e tudo mais, que John não é contra a árvore, né? E aí... Não, Deus do livre, era brincadeira. Plantem árvores.
Não plantem Eu sou que nem eu falo coisas óbvias. Plantem árvores. Lutador, salvador do planeta. Cuidado, viu? Se você falar mal dele, a gente toma processo, viu? Pô, a gente não tem nem dinheiro. É mesmo, eu vou botar um 2pi na hora aí pra ficar só subentendido quem era. Boa. E aí é isso, cara. E aí, no final, né? Final, porque o final ele vai se estendendo até o final. E aí, o ciclo se cumpre, né? O filho dele indo pra escola, enfim. É isso. Sim. Eu queria falar algo pra contratar uma motorista nova e daí reutilizaram a motorista com uma maquiagem fodida. Exato. Né? Enfim, eu queria falar algo agora, que é sobre o início, que ele também meio que é algo que conecta com o fim do filme, que logo no início do filme, Forrest, ele fala algo sobre os sapatos, né? Que ele fala que a mãe dele disse que os sapatos são... Ele meio que fala muito sobre a pessoa, exatamente, essa frase. E se você vê, logo no início do filme, ele dá um close assim no sapato de Forrest. E o sapato de Forrest é todo desgraçado. É o sapato que a Jane deu pra ele antes de ir embora. E é o sapato que a Jane deu pra ele também. E tá bem cansado o sapato, sabe? Sim. Então isso meio que já é uma metáfora para tudo aquilo que ele viveu, né? Tudo aquilo que ele venceu, os caminhos que ele percorreu e etc. Porque o sapato dele diz muito sobre ele, né? É justamente o que o filme tá falando ali. E isso é tipo uma sacada muito da hora, tá ligado? Quando você para pra perceber, tipo, conecta, é uma coisa simples, mas tipo, conecta toda a narrativa. Tem o lance da caixa de bombom também, mano. Que a caixa de bombom é uma surpresa, que você nunca vai saber o que tá ali dentro, né? Você nunca sabe o que você vai. Sim, o filme, em vários pontos, ele traz muitos discursos importantes, né? Que é importante que a gente mantenha pensamentos e etc. sobre questão de vida mesmo, e como a gente tem que levar a vida, como as coisas podem ser melhores e etc. Eu acho que a melhor conclusão, cara, tipo, desse filme e tudo mais, é aquele momento que a gente não comentou muito, né, que é quando o Forrest ele sai pra correr. Eu acho que essa parte seria uma boa forma pra encerrar, porque é o lema do filme Run, Forrest, Run, que é quando ele sai pra correr e ele atrai seguidores. E muitas pessoas acham que ele tá buscando alguma coisa, né, tentando dar um significado pros atos dele. E ele só correu porque ele quis, entendeu? Porque ele tava afim, porque ele se sentia bem. E o lance também, que tipo, fica esse questionamento de destino, ou se você faz o seu próprio destino. E no final ele fala, tipo, cara, pode ser os dois. E é isso. Sabe? Sim, tanto que esse negócio dele correr, né, só pra finalizar, ele corre e as pessoas estão perguntando, você corre por causa das árvores? Por causa dos animais? Por causa da paz mundial? Os mendigos que estão com catarata, a paz mundial, a guerra do Vietnã, tem várias coisas que o filme fala, né? E ele fala assim, mentalmente, né? Ele não fala, ele fala, ninguém acredita que eu tava fazendo aquilo sem motivo, né? Tipo, você não pode fazer algo, isso é uma coisa que, né, acontece, você não pode fazer algo porque você vai fazer. Você tem que fazer algo porque você tem que ter um motivo. Você tem que ter um objetivo. Você não pode seguir a vida, deixa a vida me levar, a vida levar eu. Esse vai ser o tema. Na verdade, eu também, como vocês já puxaram esse assunto, eu vejo também como uma parada que, às vezes, as pessoas, elas sempre estão buscando algo que dê sentido, né, a vida delas e etc. E aí elas veem um cara correndo, atravessando, elas acham que seguir aquele cara vai ser algo que vai dar sentido de alguma forma, né? E eu acho que o filme ele repete isso várias vezes, essa questão de
o que é que vai dar sentido à nossa vida. Porque é nesse elemento, Da mesma forma com que o Tenente Dan, com ela, como é o nome dela? A mulher, a esposa de Forrest, a Jenny, que ela, tipo, ela quer dar um sentido à vida dela também. O próprio, e o Forrest, são várias perspectivas, né, de um mesmo tema. Eu acho que essa, pra mim, na minha visão, essa é a principal questionamento assim do filme, né? Sobre o decorrer da vida mesmo, sobre como você vai dar, como você vai seguir com ela, como um pouco do que você falou, senhor D, sobre o lance você falou sobre destino e etc. Então ele bota todas essas questões. Né? Exatamente, mano. Mas eu acho que como chegamos a esse ponto, seria interessante nós darmos o nosso parecer e dizer quantas paredes nós achamos que esse filme vale. Então eu vou começar por você, meu caro Enzo. Quantas paredes você dá para esse filme? Eu dou 5 paredes. Porque eu gosto muito de Forrest, né? Eu amo. Eu não vou dizer que eu amo, mas o cara da eu gosto Ku Klux Klan? Ah, tá. Opa, eu gosto de Forrest pela forma que o filme é contado, entendeu? De pegar fatos históricos, amo fatos históricos, de ter uma visão de boa, não é um filme pesado, é um filme que você pode assistir com sua família, de boa, tipo, não mostra nada demais, na verdade mostra peitos da Playboy, né? E pernas. Na verdade não é um filme pra família não mostra pra família, nem criança pequena, já mudei de ideia. Mudei de ideia no meio. Mas é um filme legal, eu gosto muito da edição do filme, a forma que é contado e tal, né, a ordem cronológica e os diálogos, né, algo bem de boa, de um modo engraçado. Então, 5 paredes com um reboco e um quadro, sei lá, de uma foto de família em algum lugar na praia. Perdão, seu John, né? Porque nós temos aí, né, que você é um pouco fã, né, de Forrest, né? Sabemos aí. Sim, velho. Forrest Gump é um dos meus filmes preferidos aí. Tipo, sei lá, top 3 aí, com certeza. É porque eu não tenho o preferido, eu não gosto de falar assim, tem o meu filme preferido, tá? Mas é um dos meus filmes preferidos. E é óbvio que eu vou dar 5, que, tipo, agora meu filme preferido eu não vou dar 5, óbvio que eu vou dar 5. A questão é que ele é um filme que traz muitos pontos importantes, é um filme de muito conteúdo, sabe? Muita coisa, fora os fatos históricos, não é nem sobre isso que eu tô falando, falo conteúdo no sentido de a gente pensar coisas importantes, né? Sobre a gente mesmo, sobre nós mesmos e sobre como é que eu posso dizer, como questões sociais, né, e etc, que o filme aborda. Então, eu dou 5 paredes, né, a edição, a trilha sonora, e a atuação de Tom Hanks é impecável, velho. A atuação de Tom Hanks nesse filme, na verdade, Tom Hanks é um ótimo ator, certo? Todo mundo sabe disso. E a atuação dele é impecável, ele vende o personagem da melhor forma. Forrest existe, tá ligado? Não existe Tom Hanks, existe Forrest Gump. E por causa disso são 5 paredes. 5 paredes pintadas de branco e azul quadriculado, igual a camisa de Forrest. E agora eu passo a palavra para o senhor D. Aí. Bem, muito obrigado. Minha mãe sempre dizia que quando nós temos um filme bom, nós temos que analisar ele de uma forma ótima. Então acho que esse podcast foi justamente sobre isso, cara. Foi tudo isso. Não destacamos a trilha sonora desse filme, que é muito boa, né? Pegada anos 80, tem um pouco de Jimi Hendrix ali, Bob Dylan, se eu não me engano. Efeitos visuais foi muito bom também, tipo, design, né? Porque, inclusive, ele ganhou Oscar de melhor produção, de design, alguma coisa assim, porque todas as figuras históricas que apareceram nesse filme, elas foram em computação gráfica, né, e foi muito bem, inclusive. E, enfim, tudo isso que já foi abordado, galera,
enredo, atuação fantástica do Tom Hanks, dos coadjuvantes também, os temas retratados, as ambientações, o próprio Forrest. Então, não poderia deixar de dar 5 paredes. É isso aí. E diante disso, eu queria pedir, antes de qualquer coisa, que vocês acompanhem a gente nas redes sociais, antes mesmo das curiosidades, né? Vai ser antes das curiosidades hoje. É porque a gente tem que começar a falar no início e no fim, isso. É porque eu esqueci, mas hoje era pra ter falado logo no início também. Mas acompanhe a gente nas redes sociais. O Instagram é o _ @quinta parede. O Twitter é _ quinta parede. É @ quinta parede, Instagram, Twitter, no YouTube é Quinta Parede. Você entra lá em qualquer, nos principais, né? Não sei qualquer, vai que você entra lá do Vietnã, mas tipo os principais apps de podcast, você coloca lá Quinta Parede, você vai nos achar, vai ouvir nossos episódios, vai ouvir nossos temas e discussões com respeito a filmes, e o Quinta Categoria, que também é uma outra abordagem, etc. E agora nós vamos para as curiosidades. Beleza, eu queria começar falando das curiosidades que abordamos, né, aquela coisa fofa que é o filho do Forrest, né? Abordamos que ele era uma pessoa inteligente, eu acho que ele ficou tão acometido, digamos assim, tão inteligente, que ele passou a ver espíritos e pessoas mortas. Eu vou explicar. O menino, que é o ator Haley Joel, é o personagem principal do filme Sexto Sentido, que foi lançado no ano de 1999. Ele sumiu, né? Cara. Ele sumiu. Ele também fez com Spielberg, né? Foi ele que fez Aí? Sim, é ele. É ele mesmo. Ele sumiu. É aquele caso de atores que fazem um papel muito grande e aí somem, tá ligado? Tipo Macaulay Culkin, tá ligado? Nesse período de adolescência e infância, né? É bem, bem louco isso. Sim. E há outra curiosidade. O nosso querido Forrest Gump foi brilhantemente vivido pelo Tom Hanks, né? Só que geralmente, né, isso acontece, o Tom Hanks não foi a primeira opção a viver, a estrelar o querido Forrest. A nossa primeira opção foi Arnold Schwarzenegger. Ele que tava no auge do... Não, mentira. Não, é sério? Vou ver. Eu sou muito convincente, cara. Não era ele. A primeira opção foi o John Travolta, cara. John Travolta, nosso querido... esqueci o nome dele. Vincent, do Pulp Fiction, né, um filme que já falamos, inclusive pesquisa aí, já está disponível. Ele recusou mesmo. Imagina o arrependimento desse cara, velho. E outro que foi recusado, né, quem ia fazer o Bubba era o rapper e ator Ice Cube, só que ele recusou também. Eu acho que é bom, foi ótimo. Mas o John Travolta, ele recusou porque ele estava começando as gravações, alguma coisa assim, de Pulp Fiction, né? Ele recusou porque ele foi otário. Não tô zoando. Mas ele também tava no Pulp Fiction. Ele tava gravando ainda Pulp Fiction nessa época. Eu vi isso. Entendeu? Aí não sei se ele recusou porque ele recusou ou ele recusou porque ele tava gravando Pulp Fiction. Mas eu também tenho uma curiosidade, né? Minha nossa! Né? Você, né, quando vai trabalhar, normalmente você acerta, né, o seu cachê, quanto você vai ganhar com o seu contratante. Porém, nosso querido Forrest, né, o Tom Hanks, ele simplesmente falou assim: não vou acertar agora o valor, você vai me dar uma porcentagem do que o filme lucrar, né? E Forrest Gump
lucrou. E Tom Hanks saiu com o bolso vazando dinheiro, assim por dizer, porque ele ganhou uma merrequinha de 600 milhões de dólares, meu amigo. Entendeu? Então, eu acho que... 600, não, 600 milhões? Calma, man. Opa, 600 milhões o quê? Eu falei, tá, eu ganhei o dinheiro todo. Se aposentou. Perdão, desculpa, gente, foi 60 milhões, eu me empolguei. Sorry. Foi 60 milhões de dólares. Que, puta que pariu, né, mano? Tiro pra caralho. Imagine, né? Será que ele abriu uma filial? Uma filial não. Vai que ele abriu uma filial de camarões, de empresas de pescadores de camarões, né? Aqui tem o Tom Hanks, camarões, né? Camarão empanado, camarão frito, hambúrguer de camarão, tudo do Tom Hanks. E outra curiosidade para finalizar, né? Me passar a falar pro meu querido John, é que Tom Hanks, ele não esteve em todas as gravações, mas aparentemente o seu irmão, Jim Hanks, também participou do filme, né? Participou do filme nas cenas de corrida, porque o Tom Hanks também estava em outro filme, estava em alguma coisa, tá envolvido com uma parada que eu vi. E daí, o irmão dele substituiu ele em algumas cenas, né? Principalmente cenas de corrida e tudo mais, porque sua anatomia é parecida com o de Tom. Então, essa é a segunda curiosidade. E eu passo agora a fala, queridíssimo fã, onde tem a tatuagem nas costas, Forrest Gump, né? Grandão, negrito, assim. Então, né? Eu vou falar um pouco sobre a arte do improviso no cinema, porque Forrest Gump não é um filme diferente de outros filmes no qual atores interessantes, bons atores usam de improviso. E em um momento, o Tom Hanks caminhando com o diretor, Tom Hanks falou, já interpretando assim, quando o cara tá dentro do personagem, né, dentro do set, Tom Hanks falou o seguinte: meu nome é Forrest Gump, as pessoas me chamam de Forrest Gump. Ou então, meu nome é Forrest Gump. Aí o diretor olhou pra ele: isso é legal, cara, você falar. E aí é uma frase que é engraçada, né, porque ele fala o nome dele repetidas vezes, igual, né? E é um alívio cômico e que é usado no filme, e que foi algo que ele pensou assim aleatoriamente no decorrer do set, né, de filmagem. E outro fato interessante é que Forrest Gump, ele iria ter uma sequência, ia existir o Forrest Gump 2, só que curiosamente, tragicamente, na verdade, o roteiro ele foi apresentado em um dia ruim, porque quando o roteiro foi entregue à equipe foi no dia 11 de setembro de 2001. E aí todo mundo sabe que foi uma tragédia, né, nos Estados Unidos que ocorreu nessa época, que foi das Torres Gêmeas. Daí eles viram, tanto Tom Hanks quanto a equipe viu que era algo, eles viram como um presságio, né, de algo ruim. Então eles decidiram arquivar aí eles decidiram não prosseguir com a ideia da sequência e desistiram. Que a gente não comentou, né, sobre o diretor de Forrest Gump, que é o Robert Zemeckis. Ele, aquela cidade cinematográfica que é apresentado, né, das gravações de Forrest Gump, foi a mesma cidade da gravação de Volta para o Futuro, que é outro filme grandioso aí que esse diretor dirigiu. E é isto. Então, galera, se vocês gostaram do nosso episódio de Forrest Gump, indique para os seus amigos, passem para os seus colegas, indiquem até para os seus inimigos, se vocês quiserem, para a gente dar algo bom para os nossos inimigos, né? Então, se você achou ruim, você fala assim: eu vou atingir o meu inimigo, aí você vai lá e entrega o episódio para ele. E aí, né? Então, todas as formas de divulgação, né? É isso que chamam de marketing negativo. Como é?
É, né? Fale bem ou fale de mal, mas fale de mim. É meio que É a isso aí. Melody. Aí é a Melody. É. Daí. Então, é isso. Divulguem, como já foi falado aqui anteriormente. Nossas redes sociais todas são pelo arroba quinta parede. No Instagram. Eu falo, Oi? porque você falou errado Faustão. dessa vez. Porra, Faustão. Porra, Faustão. Arroba É que ele falou, ele underline fala quinta errado. parede. É porque não são todos. Todos não são assim. Qual que é diferente? O do Twitter não é assim. É quinta parede. É só, não assim? tem underline. Não? Não tem, não. Ah, Ué, velho, a porra Ok. toda a gente falando que é, tá ligado? é. Agora que veio corrigir. É que agora que eu. Ó. Fala. Foda-se, é tudo quinta parede, galera. Então, É. isso. E aí, é isso. Aguardem o nosso próximo filme. Que eu não sei qual será o próximo filme. Então, qual será o próximo filme? I'm speaking English, bro. I like party. Muito É. bem. Eu vi isso também. Isso é legal. Ninguém te perguntou. Porra! Caralho! Desculpa Eu aí, ia pô. falar, mas. Depois dessa resposta, a gente vai finalizar o podcast. Pera aí, pô. Pera aí. Deixa eu falar mais uma. Tipo,